Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pela graça de Jesus, estamos vivos. Glória a Deus por isso. Aqui está tudo bem, graças a Deus. A nossa leitura de hoje está no livro de Esther, capítulos 8, 9 e 10. Vamos iniciar então Esther, capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei transferiu para a rainha a casa e todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus, e Mardoqueu apresentou-se diante do rei, pois Esther tinha revelado quem ele era. Então o rei tirou seu anel-selo, que havia tomado de volta de Amã, e o entregou a Mardoqueu, e Esther o nomeou administrador dos bens que pertenceram a Amã. Todavia Esther voltou a rogar ao rei e, lançando-se aos pés dele, implorou-lhe em meio a muitas lágrimas que revogasse o plano maligno que Amã, o descendente de Agag, tinha engendrado contra os judeus. Diante do gesto de Esther, o rei prontamente lhe estendeu o cetro real em sinal de aprovação, e ela se levantou diante dele e confirmou sua súplica, dizendo: se for do agrado do rei, e se hoje alcanço o seu favor, e se ele considerar justo, e se eu mesma for agradável aos seus olhos, que ele revogue expressamente todas as cartas que Amã, filho de Agagita, Amedata, descendente de Agag, escreveu e endereçou a todas as províncias do rei, determinando o extermínio de todos os judeus. Porquanto, como me será possível suportar a dor de ver a desgraça que se abaterá sobre todo o meu povo? Como resistirei à destruição da minha própria família? Em seguida, o rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e passei todos os seus bens para Esther, porquanto ele atentou contra os judeus. Escrevei, pois, agora mesmo novo decreto a respeito dos judeus, o que bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o meu anel real, porque todo edito redigido em nome do rei e selado por meio do seu anel é irrevogável. Imediatamente foram convocados os escribas reais, e esse fato ocorreu no 20º dia do terceiro mês, o mês de Sivã, isto é, entre maio e junho. Os secretários do rei escreveram todas as ordens ditadas por Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até Cuxi, Etiópia. Essas determinações foram redigidas na língua de cada povo e segundo a escrita de cada província, como também aos judeus, na sua própria escrita e linguagem. Mardoqueu escreveu cartas em nome do rei Xerxes, selou-as com o anel do rei e as enviou com os mensageiros montados em cavalos fortes e velozes, todos da cavalaria especial do rei. E o decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que tentasse atacá-los, colocando também em risco suas mulheres e crianças. Resguardava também o direito de saquear os bens dos seus adversários em guerra. As determinações do rei entraram em vigor em todas as províncias do rei Assuero, Xerxes, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março. Uma cópia desse decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação,
a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se de todos os seus inimigos. Os mensageiros montados nos cavalos velozes da cavalaria especial do rei partiram apressadamente por causa da ordem expressa do rei. Esse decreto foi promulgado, inclusive na capital Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido de um traje real azul celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro e coberto por um manto de linho fino, vermelho púrpura, e toda a capital Suzã exultava de júbilo, e grande felicidade, alegria, satisfação e honra tomou conta dos corações de todos os judeus. Em cada província e em cada cidade, onde quer que se anunciasse as ordens do decreto real, explodia entre os judeus grandes manifestações de contentamento, seguidas de animados banquetes e festas. Muitos gentios, pessoas que pertenciam a outros povos do reino, se tornaram judeus, pois o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Ester capítulo 9. No 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março, quando devia entrar em vigor o decreto do rei, naquele exato dia os inimigos dos judeus aguardavam o momento de vencê-los no campo de batalha. Entretanto, aconteceu tudo muito diferente dessa expectativa. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Os judeus se reuniram nas suas cidades em todas as províncias do rei Assuero, Xerxes, para erguer a mão contra aqueles que procuravam o seu aniquilamento, e ninguém conseguia resistir-lhes, pois o temor dos judeus havia caído sobre todos os povos. E todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores dos negócios do rei, cooperavam com os judeus, porquanto grande era o temor que alimentava em relação a Mardoqueu. Mardoqueu exercia forte influência no palácio real. A sua fama se espalhou por todas as províncias e ele foi se tornando cada vez mais poderoso e respeitado. Os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando-os e aniquilando-os, e fizeram o que desejaram com os que os odiavam. E os judeus mataram e eliminaram 500 homens da capital Suzã. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o grande inimigo dos judeus, mas não colocaram a mão nos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidadela de Suzã foi relatado ao rei, que informou a rainha Ester. Os judeus mataram e liquidaram 500 homens e os 10 filhos de Amã na capital, Suzã. Que terão feito nas demais províncias do rei? Agora, pois, qual é a tua petição? Pede-me e será igualmente atendida. Qual é o teu desejo? Dize-me, e ele te será concedido. Então lhe declarou Ester: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também, amanhã, o mesmo decreto real de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam expostos a toda a gente, pendurados na forca. O rei aqueceu e imediatamente deu ordens para que assim se procedesse. O decreto foi anunciado publicamente em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens de Suzã. Todavia, não tocaram em seus bens. Entre mentes,
Os demais judeus que viviam nas províncias do império, da mesma forma, se reuniram para se proteger e se livrar dos seus inimigos, e exterminarem 75.000 homens dos que os odiavam, para não se apossarem de qualquer dos bens de seus inimigos. Todos esses fatos ocorreram no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram, e fizeram dessa data um dia memorável, de festa e júbilo. Os judeus da capital Susã, contudo, tinham se reunido no 13º e no 14º dias, e no 15º descansaram, e dele fizeram um dia memorável, de banquetes e muita alegria. Por esse motivo, os judeus que vivem em vilas e aldeias comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de banquetes, honra e júbilo, um dia em que se envia porções de alimentos e presentes uns aos outros. Mardoqueu registrou por escrito todos esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Assuero, Xerxes, tanto as mais próximas como as mais distantes em todo o reino, e ordenou-lhes que todos os anos lembrassem e guardassem o 14º e o 15º dias do mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março, porquanto nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês, a sua humilhação e tristeza tornou-se em honra e júbilo, e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes recomendando que comemorassem aquelas datas memoráveis como dias de festa e felicidade, de troca de saudações e presentes e de ofertas aos pobres. E assim os judeus passaram a observar a tradição de realizar aquela celebração, conforme Mardoqueu lhes havia prescrito. Pois Amã, filho do Agagita Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado malignamente contra eles, tentando exterminá-los. E para tanto havia lançado o pur, isto é, a sorte, com o objetivo de conhecer a melhor maneira de realizar a destruição total dos judeus. No entanto, quando estes sórdidos planos chegaram ao conhecimento do rei por intermédio de Ester, ele deu ordens expressas e por escrito para que a intenção maligna de Amã para com os judeus se voltasse contra sua própria cabeça e para que ele e seus filhos fossem executados e pendurados na forca. Por isso, aqueles dias ficaram conhecidos na história pelo nome de Purim, por causa da expressão pur, considerando tudo o que estava escrito nesta carta, o que tinha visto e o que de fato havia acontecido em todo o reino. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de celebrar anualmente dias memoráveis, exatamente na forma estabelecida, descrita na carta em suas datas certas. Esses 2 dias seriam lembrados e guardados em cada família, em todas as gerações, em todas as províncias e cidades. Esses dias de Purim não seriam revogados jamais entre os judeus, e os seus descendentes os haveriam de lembrar e celebrar para sempre. Então a rainha Hadassa, Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade uma segunda carta a fim de confirmar todas as instruções da primeira acerca da celebração dos Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do império de Assuero, Xerxes, desejando-lhes paz, segurança e prosperidade, e confirmando
que os dias dos Purim deveriam ser comemorados nas datas exatas e determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Esther haviam estabelecido e decretado para si mesmos, para todos os judeus e para seus descendentes de todas as gerações, e acrescentou observações sobre tempos de jejum, lamentação. A ordem expressa da rainha Esther confirmou todos os regulamentos para a correta observação dos Purim, e todas essas instruções foram escritas em um livro de registros históricos. Esther, capítulo 10. Passados esses acontecimentos, o rei Assuero, Xerxes, impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de majestade, força e poder, bem como o relato completo da grandeza com que honrou e exaltou Mardoqueu, estão registrados no livro de crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia do império, logo depois do rei Assuero, Xerxes. Era um homem notável, ilustre e de grande influência entre todos os judeus e amado pela multidão de seus irmãos, porquanto trabalhava sempre para o bem de seu povo, promovendo a justiça e o bem-estar entre todos de seu tempo. A nossa leitura de amanhã será no livro de Jó, capítulos 1, 2 e 3. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço, que Deus te abençoe.